Olá pessoal, tudo bem? Você está de volta no canal Química Ciência Central. Eu sou o João Bosco Paraíso da Silva, professor de Química, e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que tem a ver com a vida. A vida a gente sabe que ela depende de energia, que vem do Sol, e depende de água na sua forma líquida. Bem, ao que tudo indica, a água é uma molécula muito abundante no universo. Por exemplo, ela existe aqui, obviamente, na Terra, na sua forma líquida, mas ela também existe, por exemplo, na forma de gelo, que foi encontrada em Titã, a maior lua de Saturno, ou, por exemplo, em caudas de cometas. Mas a gente poderia se perguntar, será que a água pode existir, inclusive no Sol? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fique com a gente que vamos começar logo depois da abertura. Bom, para tentar responder a pergunta que intitula este vídeo, vamos primeiro analisar o Sol. Bem, a sua parte mais interior é conhecida como caroço e é uma região onde se estima que a sua temperatura chega a valores tão elevados como 15 milhões de kelvins. Bem, existe uma região mais externa do Sol, onde a temperatura é bem mais baixa, chamada fotosfera. Aqui a temperatura possui valores da ordem de 5.500 kelvins. E existe essa região intermediária, que é chamada zona de convecção, que tem uma temperatura estimada da ordem de 2 milhões de kelvins. Essa região é assim chamada porque troca tanto energia quanto matéria com a região de temperatura mais baixa. Então, esse fluxo de energia entre as regiões internas e externas do Sol cria uma estrutura absolutamente dinâmica para essas estrelas. É justamente aqui na fotosfera, nessa região de temperaturas mais baixas, observe 5.500 kelvins, onde surgem as chamadas manchas solares. As manchas solares elas surgem e desaparecem ao longo do tempo. Esta, por exemplo, foi observada em 2001 e possui temperaturas entre 3.000 e 4.500 kelvins, portanto um valor mais baixo que da própria fotosfera. E é justamente isso que justifica a aparência de serem escuras, porque na verdade elas têm temperaturas mais baixas do que a sua região vizinha. Bem, agora vamos falar um pouco sobre a água. A água é uma molécula composta de um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, daí a famosa fórmula H2O. Ela possui essa estrutura angular em torno de 104 graus. E a molécula da água ela não fica congelada no espaço. Na verdade, ela possui movimentos de vibração das ligações químicas. Então, por exemplo, se um fóton de frequência 1594,6 cm-1 é submetido a essa molécula da água e ela absorve esse fóton, ocorre um movimento de vibração chamado deformação angular, como mostrado aqui na figura. Já se um outro fóton agora de 3.656,7 cm-1 é absorvido por essa molécula, ocorre o chamado movimento de estiramento das ligações OH. E também existe um outro tipo de movimento que está associado a um fóton de energia um pouco maior, de 3.555,8 cm-1, que são os movimentos de estiramentos assimétricos, ou seja, um estica e o outro contrai, né? Bom, quando fótons de diferentes frequências são submetidos à molécula da água, você pode ter a formação de uma figura como esta, que é o chamado espectro de infravermelho da água, onde a gente observa aqui a região onde ocorre o movimento de deformação, lá em torno de 1.594 cm-1, e aqui em torno de 3.500 cm-1, a região onde ocorrem os movimentos de estiramento simétrico e assimétrico das ligações OH. Bem, ocorre que a molécula da água não apenas vibra no espaço, a molécula da água também pode rotacionar. Então, se você imagina um eixo passando aqui pelo centro da molécula da água, pode haver um movimento de rotação em torno desse eixo. Mas existem outros eixos, como por exemplo esse outro, que está numa direção ortogonal à anterior, em que agora pode haver um movimento de rotação em torno desse eixo. E por último, esse último eixo aqui, que está perpendicular ao plano da tela do computador, e a molécula da água também pode rotacionar nesta direção. Na verdade, a molécula da água faz os dois movimentos, ela vibra e rotaciona no espaço, né? Então, em lugar daquela figura anterior que nós mostramos do espectro de infravermelho puro, existe a possibilidade de você analisar o chamado espectro rotovibracional da molécula da água. E foi justamente esse espectro rotovibracional que o grupo do professor Peter Bernard conseguiu registrar da água no Sol, na verdade, em manchas solares presentes no Sol. Esse trabalho foi publicado na revista Science no ano de 1995. Conseguiu isso utilizando a infraestrutura que existe no Monte Peak, no Arizona, onde eles possuem equipamentos capazes de registrar esses espectros no Sol.
Bom, nesta figura aqui eu mostro um trecho curto do espectro de infravermelho de uma mancha solar, uma mancha com a temperatura de 3.200 kelvins. Então você tem aqui vários picos. E o que eles fizeram para comparar com esse espectro obtido lá da mancha solar? Foi aqui na Terra, em laboratório, produzir água em fase gasosa, observe que não é água líquida, em fase gasosa, na temperatura de 1820 kelvin. Então esse aqui é o espectro de emissão dessa amostra de água nessa temperatura, e mesmo a temperatura não sendo a mesma da mancha solar, a gente consegue observar aqui um conjunto de correspondência entre vários picos de emissão àqueles de absorção que foi observado lá na mancha solar, demonstrando de forma inequívoca que sim, a água em fase gasosa está presente inclusive lá no Sol. Isso é realmente um resultado muito, muito interessante. Então talvez você possa estar se perguntando por que é importante estudar a presença de água lá no Sol. Bom, existem situações, não lá no Sol, aqui na Terra, onde você tem a presença de chamas e água. Por exemplo, existe já registro da observação de água em chamas durante incêndios florestais. Existe também a evidência da presença de água em chamas nos propulsores de foguetes que levam, por exemplo, satélites para fora da Terra. E se você consegue entender melhor a dinâmica das chamas e dos constituintes que estão ali presentes em fenômenos como, por exemplo, queimadas ou na hora do lançamento de um foguete, espero que vocês concordem que isso é muito relevante, é muito importante. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, botem aí nos comentários o que é que vocês acharam. Se vocês se interessarem, eu posso fazer outros vídeos sobre temas correlacionados. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um forte abraço a todos.